A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de ler aqui a respeito do divórcio, acerca do divórcio. Mateus capítulo 19. Está escrito assim: Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muita gente e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tende lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disse-lhes eles, então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está explicando a respeito acerca do divórcio, né? Hoje em dia se tornou assim, banalizar o casamento. As pessoas casam e qualquer motivo a pessoa quer separar. Só que quando a pessoa casa, ela não sabe, não percebe ou não tem conhecimento, mas Deus é testemunha do casamento dela. E o que Deus ajuntou não separa o homem. É a mesma coisa de colar duas folhas brancas. Quando a gente tentar separar as folhas, elas vão ser danificadas dos dois lados. Então, nós temos que levar muito a sério a respeito do casamento. Nós precisamos pensar muito antes de casar. Porque depois que casa, nós não podemos separar, principalmente se não tiver um motivo sério, como no caso o adultério, né? A prostituição. Eu fui casada há 17 anos, meu marido adulterou, meu marido usava droga, meu marido andava armado, meu marido era violento, meu marido era mulherengo, e eu orei por ele 17 anos, ele morreu, eu levei ele dentro do caixão, no carro funerário de uma cidade para outra, e ele morreu salvo, ele aceitou Jesus, ele foi salvo, porque na hora da morte ele se arrependeu, confessou, aceitou Jesus como Salvador, foi batizado. Mas tem pessoas que deixam a outro, o cônjuge, ou o homem deixa a mulher, ou a mulher deixa, por motivos banais, né? Uma coisa assim que não tem lógica. Casamento não é brincadeira. A pessoa, ela separa diante dos homens, ela vai na justiça e separa diante dos homens. Mas para Deus não tem separação. O que Deus uniu não separa. E a Bíblia diz que a pessoa que foi casada e se separou, ela comete adultério ao contrair um outro casamento, entrar em outro relacionamento. É a palavra mais correta que eu possa colocar nesse momento. Ao ela entrar num novo relacionamento, ela está em adultério. Perante Deus, ela está em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Nós não podemos separar por qualquer motivo. Casamento não é brincadeira. Casamento é uma aliança onde Deus é o testemunho. Nós temos que ter seriedade, levar em seriedade. Nós temos que ter maturidade, responsabilidade, porque não é uma brincadeira. É muito sério. A pessoa que casa e separa, seja lá qual for o motivo, não importa o motivo, ela está em adultério diante de Deus e ela pode perder a salvação da alma dela, porque o corpo volta para o pó, mas a alma tem dois lugares para ir, ou é céu ou é inferno.
E aqueles que estão em adultério, um dos motivos que a pessoa vai para o inferno é se ela morrer em adultério. Então nós temos que pensar bem antes da gente tomar uma decisão, porque depois que você tomar uma decisão, você tem que assumir a decisão que você tomou e tem que ser responsável naquela aliança que você fez, porque você está fazendo diante de Deus e de Deus ninguém zomba. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.